E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Sejam muito bem-vindos. A gente começar com a oração, né? A oração aqui consagrando, apresentando ao Senhor, apresentando ao nosso Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja presente. Ele já está presente, mas para que a gente possa glorificar, apresentar para Ele este momento. Então eu peço que vocês fechem os olhos, por favor, e vamos lá. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te apresentamos este momento, consagramos a Ti esse devocional. Ele é totalmente seu. Use as palavras necessárias que nós precisamos, que o Senhor quer falar conosco, com nós. Por meio da minha vida, eu te dou total liberdade para isso, aqui neste momento, a cada segundo, a cada minuto do meu dia. E eu te agradeço, e a honra e a glória é sempre a Ti, Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, grandioso, menos de nós e mais do Senhor, que o Senhor apareça, sempre apareça. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço. E ainda nessa frequência, continuamos com os olhos fechados e vamos já agradecer. Eu dei graças a todo tempo, ativar. Afinal, tudo é ativado quando exercitamos. Vamos ligar para o céu. Então agradeça, mesmo que você esteja passando por desafios, aqui é o momento também já de você entregar o controle para o Senhor. Porque aqui nós nos direcionamos, caminhamos totalmente pautados, alinhados aos princípios do reino de Deus. E Deus fala isso, que o controle é dele. Ele, em primeiro lugar, né, para a gente entregar todo esse peso, tudo isso que Ele nos devolverá, Ele vai nos devolver com um alívio. Mesmo que a gente ainda não tenha resolvido, deixe Ele trabalhar por você. E aprender a andar pela fé, na confiança, a ter experiências com Deus. Então entrega todo esse problema, toda essa agonia e troca pela confiança, pela fé inabalável, pelo amor, pela paz que excede todo entendimento, que vem diretamente do céu. Desculpa, para nossa vida, E vamos para o ato da gratidão. Agradece. Eu agradeço, Senhor, agradeço pela minha vida, agradeço pela vida de cada um que está assistindo essa live, for assistir essa live depois. Eu agradeço, Senhor. Agradeço pela sua presença, Senhor, principalmente a sua presença, o seu cuidado, Senhor, o seu direcionamento. O Senhor é um Deus, um Pai justo. É um Pai que também nos repara, que quer nos disciplinar. Mas obrigado por ser assim, de querer nos construir sobre a rocha, para que não cause danos, mas que nos leve a sermos sobre a rocha, a termos maturidade. Então eu te agradeço, Senhor, te agradeço pelo seu amor, te agradeço pelo seu cuidado, pelas bênçãos já concedidas no passado, no presente, no futuro. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que habito no momento presente. Eu agradeço, Senhor. Agradeço pela minha família. Agradeço, Senhor. Amém. Agradece. Amém. Vamos lá. Vamos para a palavra de hoje. Dia 9 de abril. Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco. Fala o quê? Vá em frente e peça. É em 1 João 5,14 que diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quero encorajar você a estar cheio de confiança ou se aproximar de Deus em oração.
Deus quer que desfrutemos a oração e isso não vai acontecer enquanto estivermos com medo de cometer erros. Ele promete nos ouvir e responder se orarmos de acordo com sua vontade. Mas o que acontece se pedirmos alguma coisa que não é a sua vontade? Realmente precisamos orar de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, o melhor que pudermos. Mas não devemos permitir que o inimigo nos envolva com medo a ponto de temermos pedir a Deus as coisas que estão em nosso coração. O pior que pode acontecer se orarmos fora da vontade de Deus é não conseguirmos o que está pedindo. Isso definitivamente será para o nosso bem. Deus conhece o nosso coração e não ficará zangado se cometermos um erro e pedirmos alguma coisa que não é a sua vontade. Não precisamos nos aproximar dele com medo de cometer um erro ou de que ele não fique satisfeito se pedirmos demais. O que eu particularmente faço é pedir a Deus o que quero e preciso, sempre procurando estar em linha com a sua palavra, o máximo possível. E depois digo: Deus, se algo que pedi não é certo para mim, confio que o Senhor não irá me dar. Vá até Ele com fé e ousadia, esperando receber a sua resposta. É a gente pedir, né? Ver, porque às vezes o nosso coração é enganoso. Às vezes não estamos tendo visão, e às vezes é um desejo da nossa carne, é um desejo do que estamos vendo externamente. Então é sempre bom a gente também pedir aquilo, né? O que é falado aqui, a gente não ter medo, é necessário pedirmos. Mas peça com sabedoria, e pedir com sabedoria é a gente pedir para ele pedir para ele verificar se realmente isso que está no nosso coração, que está vindo, essa direção, é realmente dele. Igual, por exemplo, eu vejo assim um crescimento muito grande quando eu tive o despertar e tive revelação do Espírito Santo, né, nas orações, até mesmo, sabe? Igual, por exemplo, às vezes você acha assim, você está vivendo algo relacionado a uma outra pessoa, vou dar um exemplo. Aí qual foi a direção de me vir, né? De que eu não peça o que eu acho, mas eu só entregar o controle, eu entregar essa pessoa nas mãos de Deus e falar para ele, né? Falar para ele: Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu, o que essa pessoa precisa, como deve ser, cuida dela. E o que eu já me vem, assim, a inspiração, o Espírito Santo falando, que seja com o seu bálsamo de amor, com o seu amor. Mas o Senhor sabe melhor do que eu, como ela deve ser, o que ela deve fazer, o que vai ser bom para mim, o que vai ser para ela. Dando um exemplo. Também coisas que vêm no coração. Se realmente isso for de ti, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu até falo assim, eu acabo sendo meio ousada, sabe? De falar assim: olha, Senhor, me surpreenda. Que seja feita a sua vontade, que você me surpreenda. Mas o Senhor sabe, porque muitas vezes pedimos, e até muitas vezes Deus permite. Eu entendo também que Deus permitiu muita coisa do que eu pedi, quando eu não tinha discernimento espiritual, quando eu não tinha crescimento, assim, né, na maturidade espiritual, que eu não tinha conhecimento, né, eu era ignorante na palavra, né, era mais ou menos isso. E aí, na palavra, discernimento, porque às vezes a gente sabe a palavra, mas não tem discernimento espiritual. E muita coisa foi manifestada, muita coisa aconteceu, né? Sonhos realizados. E é legal? Faz parte, não é que a gente não vai ter, né, uma viagem, algo nesse sentido, mas a gente verificar com ele. Por quê? Porque a gente poupa muita coisa. Também nós nos poupamos. Às vezes não é o que precisamos, estamos deixando de receber o que de fato está alinhado no propósito, está alinhado nos planos para viver o que achamos. Aí o que acontece? Atrasamos o processo. Mas faz parte de uma jornada, de um aprendizado, porque no meio do nosso dia a dia, no meio da nossa jornada, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo preparados também. Mas a oração sábia, né, o pedir de forma sábia, é colocar para Deus, né, realmente, se de fato é da vontade dele, que seja feita a vontade dele, mas se não, que ele direcione o que de fato é.
Porque nós sim, né? Deus veio para nos trazer prosperidade em todas as áreas da nossa vida, mas não é a prosperidade no formato do mundo. O formato do mundo tá o quê? Tá levando o quê? Porque aqui tá rodeado da serpente. Então nos leva o quê? A viver totalmente almaticamente. O quê? Pela alma, pelos desejos do nosso coração. Que é o que a gente consome e não preenche. É tudo momentâneo. Compreende? Então estamos no mundo natural e vamos precisar, né, às vezes de coisas almáticas, mas que sejam feitas o quê? De forma sábia, com sabedoria de Deus, que a gente não perca o foco, porque o grande foco tem que ser o nosso espírito, porque é por ele que o Espírito Santo de Deus ele conecta com a gente, é ele que precisa ser governado, entende? É ele que precisa ser tomado as decisões necessárias para que de fato a gente viva os nossos planos, os propósitos alinhado com o reino de Deus. Senão a gente não vai viver os nossos propósitos originais, os planos originais, e sim os nossos. E aí é a maior cilada, porque o mundo está manifestado. O mundo está manifestado por engano, por muitas coisas enganosas que pensamos que é o bem-estar. Mas quando a gente de fato chega nesse nível e que todos nós podemos chegar, Deus nos revela também aonde que estão as armadilhas, as mentiras. Só conseguimos ver de fato que é o que já está manifestado. E a tendência é ser manifestado cada vez mais esse engano. Por isso que precisamos estar neste caminho, por isso que precisamos ter o Espírito Santo de Deus tomado totalmente em nós, para que ele nos revele. Porque às vezes está aparentemente aos nossos olhos algo bom, um bem-estar, não é de Deus. Mas quando não estamos tomados, quando não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não temos essa revelação de discernir espiritualmente, de olhar de fato o que é o que não é. Compreende? Por isso que é o exercício, é o exercitar. Essa é a renúncia, é você renunciar. Isso é uma renúncia, de você renunciar ao seu achismo, o que você acha que é bom para você, entregar para Deus o que é bom para você. Né? Mas não deixar de fazer, de pedir, de orar, porque é assim que a gente também vai exercitando, a gente está exercitando o nosso próximo nível, o nosso próximo passo, compreende? E quando você coloca na mão de Deus, quando você diz sim para a presença de Deus, Ele está todo o tempo, mesmo que ainda assim nós vamos errar. É uma libertação nesta manhã que você vai ter. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. A santificação que é falada não é a gente ser o santo, né? Parece sem pecado, sem nada, sem tudo. É o nosso relacionamento, é isso. A santificação é quando eu me santifico, lógico. Eu procuro escolher o não pecado, eu procuro escolher as coisas certas de acordo baseado com os princípios. Óbvio, é isso sim, também. Mas mesmo assim não vamos chegar nesse nível, porque o único sem pecado que veio totalmente igual nós somos, foi Jesus. Nós não somos Jesus. Nós ainda assim vamos errar. Mas quando a gente está tomado, manifestado, quem está no domínio é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E não nós, menos de nós. Ele tem a capacidade de ver tudo, de estar em todos os lugares. Ele criou tudo. Ele criou cada um de nós. Então ele sabe como funciona cada um de nós. Então eu quero concluir nesta manhã com ativação. Me veio muito forte aqui em mim, o Espírito Santo me guiando. É ativação mesmo do Espírito Santo, que sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conceda esse discernimento, nos conceda os seus frutos grandiosos, que é o amor, a paz que excede todo entendimento, a amabilidade, domínio próprio, discernimento, uma fé inabalável. Que isso tudo seja tomado em nós, que seja manifestado em nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceita em primeiro lugar, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É o que a Bíblia fala, o que a palavra fala, os princípios falam.
E quem quer viver os seus planos originais, quer ver a manifestação, quer viver a glória de Deus a todo tempo na sua vida, é necessário ligar cada princípio. Vai ligando os princípios. Vai ligando, seguindo. E vem esses princípios por meio do Espírito Santo de Deus, até mesmo ainda que se a gente não tiver acessado por meio da palavra da Bíblia, numa ministração que a gente ainda não tem acessado. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos revelar, vai nos direcionar. E só vive isso quem se permite viver isso. Quem diz sim para o Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso. Então fecha os olhos. E se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você se afastou, aceite de novo. Diga sim. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito. O único e suficiente. Eu me arrependo dos meus pecados. E quero que o Espírito Santo de Deus faça morada em mim, de forma sobrenatural, que a sua glória seja manifestada, que eu seja totalmente direcionado por Ele, cuidado por Ele. Não tenha medo. O Espírito Santo de Deus quer nos trazer um amor incondicional, genuíno, o que nunca sentimos ainda na nossa vida e que vamos sentir de forma grandiosa. Quer nos ajudar a nos direcionar, para que não seja um peso nos direcionar o que precisa ser reparado, o que precisa ser consertado, mas que seja uma libertação, que seja um alívio. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer nos entregar a alegria, o domínio próprio, o domínio das nossas emoções, menos da nossa alma e mais do Espírito, porque é por Ele que nós conectamos com o nosso Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus. É por Ele. Então, pela autoridade de Jesus, ative, Espírito Santo, cada vez mais em nós, Senhor. Os seus frutos, os seus dons, Senhor, nos concede discernimento, Senhor. Discernimento espiritual, para que a gente veja e que nenhum engano venha sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e que a gente possa transbordar toda essa unção, todos esses dons, os seus frutos, Senhor. Por onde a gente for, só com a nossa presença, Senhor. Só com a nossa presença. Seja feito isso. Às vezes não vamos precisar nem falar, mas que seja feito, Senhor. Oh, Senhor, ativa todas as nossas células do nosso corpo, restaura as nossas células do nosso corpo, quem estiver passando por enfermidade, que já chegou a enfermidade física aí, ou mental ou espiritual, nesta manhã você vai receber a sua cura pela autoridade de Jesus. Que todas as células sejam ativadas, sejam restauradas, que seu bálsamo de luz, de amor, seja derramado desde a ponta da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Repreendo qualquer coisa que não venha de ti, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, pela autoridade de Jesus, que seja repreendido pela autoridade de Jesus e que seja transmutado na sua unção, no seu poder, na sua luz, na sua decisão, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um novo tempo para os que creem, para os que dizem sim, para os princípios do Senhor, que largam os seus achismos, cultura, tradição, o que ficou enraizado aí dentro de ti, que já está tudo sendo limpo pela autoridade de Jesus. É um novo tempo na sua vida. Algo sobrenatural, a glória de Deus de verdade, que você nunca viveu ainda na sua vida, será manifestada na sua vida. E que eu peço que você mande um direct para mim, testemunhe depois, para que eu saiba, para que o nome de Deus possa ser glorificado e possa ser alcançado, transbordo para outras vidas. Eu te peço. Deus abençoe abundantemente, poderosamente, um dia sobrenatural na presença de Deus a todo tempo.